Pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo. Nesta sexta-feira vamos trazer muitas informações a respeito do nosso glorioso, do nosso Botafogo de Futebol e Regatas. Nesse nosso vídeo vamos falar sobre alguns temas importantes em relação ao dia a dia do glorioso. O primeiro, Segovinha. Segovinha, que foi emprestado para o RWD Molenbeek no começo desse ano, ficou meia temporada no futebol belga. Porém, seu contrato de empréstimo está terminando e o jogador tem um foco hoje em sua carreira, que é disputar os Jogos Olímpicos de Paris. Para o Botafogo, se o Segovinha for convocado e comer a bola nos Jogos Olímpicos, ótimo, porque é um jogador que vai se valorizar e de repente pode ser vendido, né? Acho que entra muito nessa linha. Ano passado, esse atleta em um determinado momento estava com a valorização lá em cima, né? Você ali no primeiro turno do Campeonato Nacional, quando o Segovinha entrava e era uma hype gigantesca no estádio Newton Santos, se o técnico do Botafogo não colocasse o Segovinha, tinha torcedores que até xingavam. Eu lembro de um fato, Botafogo, Pedro Brandino vai se lembrar desse fato, que nós estávamos na área de imprensa e tinha uma galera acompanhando o jogo um pouco acima da gente. Não sei se foi Botafogo Inter ou Botafogo e Coritiba, não sei, um desses dois, ou Botafogo e Bahia, um desses três jogos. E o Segovinha não entra em um desses jogos ou entra tarde. Cara, tinham torcedores que estavam desesperados xingando o Bruno Lage, porque o Bruno Lage não colocava o Segovinha. Tem que colocar o Segovinha! Não adianta nada, a gente não ganhar sem colocar o Segovinha. Então, ele teve esse momento de um abraço gigante da torcida, mas ele caiu de rendimento, como todos os jogadores que estavam no Botafogo também caíram. Nesse ano, ele começa o Campeonato Carioca com o técnico Thiago Nunes, que não dá para contar muito com o Thiago Nunes, né, nas avaliações em relação aos jogadores, e ele acaba sendo emprestado para a equipe do RWD Molenbeek no final do mês de janeiro, quando fecha a janela europeia. Não foi tão bem no clube belga e seu contrato de empréstimo terminou. E o que está acontecendo com o Matias Segovia? Tem treinado com o grupo alternativo do Botafogo, não com o grupo comandado pelo técnico Arthur Jorge. A TF é para ser utilizado? Não. O primeiro foco do Segovinha é jogar os Jogos Olímpicos de Paris. Talvez ele receber uma convocação da seleção do seu país, o Paraguai, para jogar a competição em terras francesas, já que, pelo nosso continente, a Argentina foi a campeã do pré-olímpico e a equipe do Paraguai ficou ali em segundo lugar, ou vice-versa, não me lembro bem. Eu sei que o Brasil ficou fora, né? Ramon Menezes, Modion, conseguiu essa proeza de ficar fora, perder a vaga para o Paraguai no pré-olímpico que aconteceu no começo do ano. E o Segovinha tá nessa onda, tá nessa expectativa. Ele não pode vestir a camisa do Botafogo antes do dia 10 de julho, por causa de todos os pormenores, né? Por causa de todas as prerrogativas que nós temos em relação à parte de janela de transferências, né, de que jogadores que estavam fora do país só podem voltar depois do dia 10, e fica aquela dúvida, será que ele voltará a vestir a nossa camisa? Será que o Segovinha será reemprestado? Será que ele poderá ser vendido? São todos esses fatores que a gente tem que esperar para ver o que realmente poderá acontecer a respeito do Segovinha. TF, você utilizaria o Segovinha nesse ano? Continuaria utilizando o Segovinha nesta janela de transferências, depois da janela de transferências, perdão? Colocaria o Segovinha para ser um jogador para o Botafogo? Sendo bem franco com vocês, é uma dúvida que eu tenho. Eu acho que não é um jogador ruim, mas também não é aquele jogador que estávamos achando que ele pudesse ser ano passado. Acho que é um bom jogador, né? Mas você vai tirar espaço, de repente, de jovens atletas que são formados pelo Botafogo, como o Yarley, por exemplo, que nitidamente o técnico Arthur Jorge vê o Yarley como um ponta pela direita e o Fabiano como um ponta pela esquerda. O Segovinha é um ponta pela direita, então ele ficaria ali sendo mais um jogador pela beirada de campo. Eu não vejo o Segovinha, apesar de ter jogado já de camisa 10 na seleção do Paraguai e até mesmo no seu país de origem, eu não vejo o Segovinha com estrutura física para jogar nesse esquema tático do técnico Arthur Jorge. Eu não enxergo, posso ser surpreendido positivamente. Mas ainda não existe uma definição internamente no Botafogo se o Segovinha voltará como Carlos Alberto, entre outros jogadores. Todos os nomes estão sendo avaliados internamente para que você chegue em uma definição, se esses atletas voltarão ou não quando a janela de transferências for reativada. E claro, você tem ali no meio de junho as chegadas do Alan e também do Igor Jesus, para eles começarem a fazer os seus trabalhos com a nossa camisa, para eles começarem a se integrar no elenco para
para a partir do dia 10 de julho, eles poderem serem utilizados pelo técnico glorioso, né? Com certeza terão alguns dias de folga, até mesmo por questões físicas. É importante dar uma semana, 10 dias, para tanto o Alan quanto o Igor Jesus resolverem suas pendências. E ali, em meados de junho, você já define quais são os jogadores emprestados que nós contaremos. Sauer também é outro que o torcedor pede muito a volta, tem que ser avaliado também, mas é outro jogador que atua mais pelo lado direito, um meia construtor. Então você tem que ver o seu elenco, ver o que você tem, e a partir do momento que você enxerga todas essas carências, entender: esse atleta funciona bem aqui, esse atleta não funciona bem aqui, para você chegar em um denominador comum e definir quais jogadores voltarão ou não. Isso respondo aqui embaixo. Segovinha tem espaço no elenco, ou vocês torceriam para ele ir bem em Paris e ser negociado posteriormente? Falem aqui embaixo, também deixem um like, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. E esse nosso conteúdo está em nome de Aposente Fácil. Se você está em busca da sua aposentadoria, procure Aposente Fácil. O QR Code está aqui para você apontar seu celular, cair na área de atendimentos da Aposente Fácil e tirar todas as suas dúvidas. De repente, você quer se aposentar, tem tempo e não sabe que tem tempo para se aposentar. Ou, de repente, você quer aumentar aquilo que ganha de aposentadoria, ou de repente seu pai, seu tio, seu avô, seu vizinho fala muito: pô, tô ganhando muito pouco de aposentadoria. A Aposente Fácil pode revisar todas as suas contas e talvez você ter um acréscimo em relação ao valor recebido de aposentadoria. Então entre agora na Aposente Fácil, link aqui no primeiro comentário e também na nossa descrição. A equipe do Vitória está entrando com uma representação junto à CBF reclamando de um lance que aconteceu no começo da partida, em que supostamente o Júnior Santos teria feito um pênalti no Bruno Vini, né, zagueiro da equipe do Vitória da Bahia. Esse lance aqui que eu tô até marcando para vocês, que o Júnior Santos sobe junto ao jogador. É um lance polêmico, que você já viu lances sendo marcados e não sendo marcados. É um tipo de jogada que o que é colocado para você ter ou não pênalti marcado é a força, e só isso dentro de campo que você enxerga. Se o juizão dentro do jogo não enxergou esse lance como uma ação de pênalti, não viu força excessiva do Júnior Santos quando subiu com o Bruno Vini, não foi marcado. E o PC Oliveira, como sempre, né? Se o lance é contrário ao Botafogo, 90%, aliás, 99% das vezes, o PC Oliveira falará que é pênalti. Ele colocou como sendo pênalti no Bruno Vini, porém, surpreendentemente, ele disse também que o Mateuzinho, jogador do Vitória, deveria ser expulso pela entrada criminosa que ele deu no Marlon Freitas no segundo tempo. Sobre o lance do pênalti, é um lance polêmico. Se fosse marcado, eu entenderia muito bem também. Acho que o Vitória tem razão de reclamar, porque é um lance muito polêmico. Já foi marcado alguns que outros também não foram marcados. Eu, se estivesse dentro de campo, tentaria observar a força do Júnior Santos, se foi proporcional ou desproporcional em relação ao impacto no Bruno Vini. Então é um lance muito ali ajustado a respeito da intensidade ou não, para que você fizesse ou não a marcação. Mas comenta aqui, vocês acharam pênalti em relação ao Júnior Santos no Bruno Vini? Falem aqui embaixo. E uma notícia agora sobre a Eagle Football, a empresa do John Textor. O John Textor se comunicou com os torcedores do Crystal Palace, dizendo que está à procura de compradores para sua fatia em relação à equipe inglesa. Textor possui 45% e ele fez esse comunicado oficial no dia de hoje. E ele colocou, né, que o modelo da Eagle Football já conseguiu um sucesso considerável no Lyon, onde levou rapidamente a equipe à Liga Europa, e no Botafogo, nosso clube de coração, é claro, ressuscitamos um clube histórico da falência na segunda divisão para lutar por campeonatos no topo da Série A. Então a ideia do John Textor é vender o seu percentual no Crystal Palace, onde ele não é o sócio majoritário, então a Eagle não comanda o clube como acontece em relação ao Botafogo, ao Lyon e também ao RWD Molenbeek. E ele quer vender essa operação para quê? Comprar uma outra equipe. E existe a informação, segundo o The Athletic, né? O The Athletic, que é um site gringo, de que o John Textor está de olho na equipe do Everton da Inglaterra, que chegou a ter uma negociação que foi bloqueada com a 777 Partners, que é a parceira do Vasco da Gama, ou ex-parceira do Vasco, né? Esse imbróglio que está acontecendo no rival da colina. E a partir desse momento, o Textor está de olho no que está acontecendo e pensa em comprar a equipe inglesa. Segundo o Textor, ele está observando a situação, mas a 77 ainda tem contrato. Tem o cara que comanda, que ainda está dando as ordens. Talvez estejamos em uma posição para resolver muitos problemas, mas estamos observando porque há outras pessoas que têm parte no clube. É bastante confuso e algumas coisas precisam estar mais claras. Então, assim, não é certo que o Textor vá em relação
ao Everton, mas é uma das equipes inglesas que ele está de olho. Ele quer ter a sua equipe na Premier League. O Textor quer aumentar a gama de clubes da Eagle Football. Pro Botafogo, eu sempre falei isso aqui, é muito importante que o Textor tenha mais equipes, até mesmo para atrair mais recursos para Eagle no total, e até mesmo você conseguir barganhar com alguns atletas. Olha, você pode vir aqui, agora tem futebol inglês, você pode ir para Inglaterra também. Então fica aqui 1, 2 temporadas, depois vai para o futebol gringo e você sempre consegue ajustar seu elenco e melhorar seu elenco. Tem funcionado, né? Botafogo tá indo bem nas competições devido a essa audácia do John Textor. Então daqui a pouco o Crystal Palace sairá do nosso grupo de irmãos. Então, Crystal Palace, seja feliz aí. Agora eu não torcerei mais por você na Premier League. Valeu. Beijo, tchau, tchau. Fui, galera. Volto ali por volta das 8 e pouca com o nosso Noite Alvinegra. Tamo juntos. Fui. Vejam o Giro de Notícias e assistam as lives, as entrevistas lá no Resenha com TF. Ficaram bem bacanas ontem. Recomendo. Valeu, fui.